Você comentou sobre ele comentou sobre a questão, ele mencionou a questão do meliante, né, que pratica aí pratica condutas ilícitas. Eu me lembrei o seguinte, parece que tem uma resolução, queria até que o colega comentasse, resolução da Secretaria de Administração Penitenciária, uma resolução de setembro, do presidente Flávio Borges Durso, uma resolução que trata a respeito. Nós temos uma situação grave no estado de São Paulo. A SAP editou no comecinho de setembro uma resolução 219/2010, aonde ela, para que o nosso internauta consiga entender, sem falar de parte técnica, ela está represando o preso em delegacia novamente. Isso é uma situação complicada. Primeiro que é um retrocesso, porque nós tivemos todo um trabalho do governador Alckmin, na época em que era governador, para acabar com as prisões nas delegacias. Ele criou a delegacia de trânsito, tirou os presos dessa delegacia, ou seja, hoje o preso... Exatamente, mas a delegacia de trânsito é para o preso que sai do presídio e passa pela delegacia de trânsito quando ele vai fazer uma audiência. Essas delegacias de trânsito estão começando a ter presos cumprindo pena. Porque geralmente ele vai preso, ele passa pela delegacia de trânsito e vai para o centro de detenção provisória, né? Pelo menos é o que eu pensei que... O certo é o seguinte, quando você... Vamos supor que nós cometamos um crime e vamos presos... O torcedor vai cometer um crime. Vamos presos em flagrante, os dois. Eu primário, você reincidente. Esta portaria diz o seguinte, eu primário faz o flagrante e eu vou para o CDP. Você é reincidente, você tem... por exemplo, você está aqui fora com algum benefício. Você fica na delegacia esperando vaga para você voltar para onde você estava cumprindo pena. Quando na realidade você cometeu um crime novo, você tem que entrar no CDP, certo? Que é o local adequado, por isso que chama CDP, Centro de Detenção Provisória. Aí você aguarda lá que a SAP comunique o juiz da vara de execuções que lhe deu o benefício, para que esse benefício seja revogado, e aí você sim retorne para aquele presídio ou para outro que tenha a vara, certo? Essa é uma competência do juiz da vara de execuções, extinguir o teu benefício. A SAP está extinguindo por portaria, por resolução no caso. Isso é um absurdo, porque ela não recebe o preso fica na delegacia. E aí o que acontece? Ele vai, pelo menos por algum tempo, enquanto não tiver o que diz a resolução, enquanto a SAP não disponibilizar a vaga, ele fica aguardando na delegacia. Na delegacia que e tem... ele não vai para o CDP, fica na própria delegacia. Fica na delegacia. E aí qual é o pior de tudo isso? Não tem... Bom, as delegacias antigamente já não tinham estrutura. Hoje nenhuma. Não, o próprio sistema... O sistema de cumprimento de pena já não tem uma estrutura adequada. Tem que tirar uma delegacia. Eu e o Valdemir fizemos. Quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu falei, Valdemir, falei com o Durso, falei, doutor, está acontecendo isso, 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 presidente. Ele falou, faz o seguinte, faz umas vistorias aí, vê o que está acontecendo. Inspeciona, vai em algumas delegacias. E nós fomos em várias, eu e o Valdemir. É brincadeira o que está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo só. Nós fomos numa determinada delegacia, aonde não existe mais carceragem. A carceragem, quando revogou, quebrou tudo. Tem biblioteca, tem tudo, menos carceragem. E sobrou lá o corrozinho, que é onde você segura o cara até ele ser levado, não tem nem banheiro, e a antiga cela forte. A cela forte ela tem 1,5 m por 6,5 m. Você tira a parte do fundo onde tem o banheiro e o chuveiro, então você vai ter ali um espaço para 6 presos. Porque a Organização Mundial da Saúde fala que o preso tem que ter 1 metro quadrado no mínimo. As condições mínimas que eles... Exatamente. Então você tem numa cela de 9 metros quadrados, onde você tem um fundo da cela, que tem de um lado um banheiro e do outro lado um chuveiro, você não tem como dormir ali. Então é para cá, certo? Então você já tira ali 1 metro e tanto, 2 metros quadrados, você vai ter a condição de ter 6 presos ali. Não vou dizer adequadamente, porque não tem cama, não tem nada. Mas é uma metragem, por metragem, 6 presos. Nós encontramos 37. Volta aquilo que era, né? A delegacia vai tornar-se... Mas qual é o outro problema disso? Você tem o problema interno, porque
esse preso ele não tem toalha, esse preso ele não tem condição de dormir, porque ele não tem nem como deitar. Ou seja, alguns dormem de pé e não, outros dormem deitados. Ou dormem em pé ou dormem sentado. Aí altera. E outra coisa, não tem travesseiro, não tem cobertor, não tem nada. E encontramos lá presos que estavam já há mais de 15 dias. Né? Mais de 15 dias aguardando vaga. Não, e vamos ser claros, né? Que estão... Isso é desumano. Um acusado. Não, isso é ele desumano. condenado foi, não é isso? Ele Sim, é acusado ainda. Exatamente. Porque até então o preso ele só passa a ser um criminoso, no caso, a partir do momento que ele... Mas se ele entrou em flagrante, ele tem que ir para o CDP. Flagrante violação dos direitos humanos aí. E com aí certeza. Questão, hoje, os doutrinadores batendo nessa questão da dignidade da pessoa humana, super princípio, está acima dos... Né? Nós fizemos a constatação, mas o que mais se constata? Esse preso, ele entra, o delegado não tem visita. Então esse que está 15 dias, ele está 15 dias sem visita. Não tem visita, não tem como dar para ele, a família trazer e entregar para ele, seja lá o que for. Não tem, porque a delegacia não tem estrutura para isso. Não tem como fazer visita, não tem como ele receber material de limpeza, de higiene, de nada. E aí vem o motivo dessa resolução da SAP. É no sentido de que tenha uma... A SAP diz que ela vai gerar os locais e tem que aguardar, mas não é assim. Se você tem... A SAP tem que ter estrutura para receber. A polícia prende. Não pode a polícia prender. Daqui a pouco vai deixar o preso na viatura até que arruma uma vaga. Complicadíssima a situação. Não, e outra coisa. Qual é a situação ao entorno dessas delegacias? Porque você começa a ter. Você vai ter problema dos colegas do preso ir lá fazer resgate. Você vai ter problema desse pessoal começar a fugir. E vai para a vizinhança. Ele vai fugir, ele vai fazer buraco, ele vai ser... Salvo engano, uma vez aconteceu um episódio em Santa Catarina, a delegada algemou 2 presos num pilar, porque não tinha espaço dentro da carceragem. Então, mas a gente vê, outro dia eu vi na televisão, não aqui, mas em outro estado, aquele carro que é para transportar preso, tinha 6 caras cumprindo pena debaixo de uma árvore num carro daquele. Não, e é importante mencionar o seguinte, tem muito juiz aí aplicando pena, né, em regime fechado para não mandar para o semiaberto, porque além de não ter estrutura no semiaberto, não é isso? Ainda faltam vagas ainda. Olha esses dois parágrafos do artigo 1º. Fica vedada a inclusão automática de presos condenados em regime fechado ou semiaberto ou submetido à internação em medida de segurança. Fica vedada ainda a inclusão automática dos presos por mandado de prisão temporária, prisão administrativa ou civil e de recapturados. Complicadíssimo. Acho que é importante. Nós fizemos essas diligências, informamos o Dr. Durso sobre as diligências. Imediatamente o Dr. Durso mandou um ofício ao secretário de Segurança, secretário de Estado da Administração Penitenciária. Nós estamos aguardando a resposta dele, porque é um absurdo, né? Cabe um registro aqui aos senhores policiais, que eu tive essa semana, encontrei com o Dr. Domingos Paulo Neto, que é o delegado-geral de polícia, e ele está conversando com a SAP, juntamente com a Secretaria de Segurança, para que isso se solucione. Não pode ficar do jeito que está. Agora a polícia volta a ser babado e preso, né? Em termos... Exatamente. Na realidade existe um desvio de finalidade da polícia. A polícia, até no e-mail que eu mandei para o Dr. Durso, eu falo sobre isso. Há um desvio de finalidade porque a polícia civil ela é feita para investigar crime e não para tomar conta de preso. Sim. A SAP que é o órgão competente para tomar conta do preso que está à disposição da justiça. É importante o internauta entender o seguinte, que essas considerações feitas aqui pelo nosso colega que é presidente da Comissão de Segurança Pública, inclusive essa atuação, nosso presidente, Luiz Flávio Borges Duz, que é presidente da OAB São Paulo, na verdade, esse tipo de procedimento e tudo que foi colocado aqui, por que foi colocado dessa forma? Porque a OAB, ela, além de ser um pilar do nosso Estado Democrático de Direito, ela tem uma função de atuar não só em prol do advogado, mas em prol de toda a sociedade. Quando existe uma violação dessa monta aí, que na verdade estamos aí segundo consta... Isso viola a segurança do cidadão que mora em volta da delegacia. A dignidade humana. Porque o cidadão mora perto de uma delegacia pensando que ele está seguro. Aí você coloca um monte de presos lá, de forma inadequada.
vira uma rebelião, vira alguma coisa pior, uma tentativa de resgate, troca de tiro, morre um monte de vizinho que não sabe nem o que está acontecendo. Complicado. Isso é um baita absurdo, é uma irresponsabilidade do Estado muito grande. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse tema palpitante, a justiça esportiva. E agora, questão envolvendo a segurança pública, né? Extremamente complicado. Já voltamos.